Oi, gente! Hoje eu tô aqui para poder falar um pouco da faculdade de Direito para vocês. E eu vou separar esse vídeo, digamos assim, esse tema, né? Acho que é melhor assim, esse tema, em três. Eu vou separar em faculdade, estágio e prova da ordem. Pode ser? Então tá bom, vamos lá. Eu comecei a minha faculdade logo depois do terceiro ano. Eu não fiz aquele cursinho de pré-vestibular, sabe? O meu ensino médio ele era integral, assim, em alguns dias, pra gente poder ter aula discursiva também, pra poder preparar a gente pra UFES. Todo mundo deve estar se perguntando, Poliane, você passou na UFES? Não, gente, eu não passei na UFES, tá? Então eu cursei uma faculdade particular. Na época que eu fiz UFES, foi aquele ano que teve aquele roubo das provas do Enem, que a UFES tinha acabado de ficar junto com o Enem, sabe? Não era só a prova da UFES que seria avaliada, agora o ponto de corte seria pelo Enem e depois fazia a prova da UFES e tal. Então foi quando teve aquela confusão toda, que entrou aquele negócio de cotista, de não cotista, de separar e tal. E aí eu não entrei exatamente por conta das pessoas que eram cotistas. Né? A minha pontuação foi maior que a pontuação dos cotistas, mas como eu não era cotista, sempre estudei em uma escola particular, então a minha pontuação tinha que ser a pontuação de não cotista. Então assim, foi um ano que pra mim foi péssimo, péssimo mesmo, porque eu não concordo com cotas, né? Eu acho que a gente paga imposto para poder ter uma educação digna do governo, o que a gente não tem. Infelizmente, aí o governo vem querer tapar o sal com a peneira colocando cota para a Universidade Federal. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque eu sei que muita gente concorda com isso. Infelizmente, eu não concordo. Então tá bom, mas vamos lá. E aí eu fiz a minha faculdade na Multivix. E aí quando eu entrei na faculdade, a coordenação era da Alessandra e foi assim, excelente. A gente tinha, na verdade, o período inteiro, né, o ano, todos os 5 anos, a gente teve sempre acesso a todos os professores, a todos os coordenadores, a gente sempre teve poder, né, de falar, assim. A gente sempre teve aquele poder de expressar tudo que a gente pensava e tal, então quanto a isso a gente não pode reclamar. Não que tudo era acatado, obviamente, né, porque senão, né, nós não seríamos alunos, nós seríamos os donos da faculdade, né. Mas assim, eles sempre ouviam a gente, isso aí eu acho que ninguém nunca pode reclamar, por mais que você esperasse 1 hora para poder ser atendido, mas você era, né. Talvez com algumas arrogâncias, mas isso aí eu acho que é normal de qualquer um. Mas assim, vamos lá. Os meus 3 primeiros períodos não foram muito bons, né? Porque você fica pensando se realmente era aquilo que você queria da sua vida. Principalmente eu que entrei na faculdade sem saber o que era STF, o que era STJ, o que era uma prova da OAB. Eu não sabia o que era nada disso. Eu entrei assim, completamente leiga. E entrei na faculdade somente com o pensamento, eu vou querer ser juíza da minha vida um dia ainda. E eu entrei assim, não sabia como nada funcionava, eu não entendia nada. Então, os 3 primeiros períodos, como eu não pegava praticamente nenhuma matéria que envolvia direito, aquilo acabava só desestimulando, sabe? É difícil falar sobre isso porque isso eu acho que vai muito de cada um, entende? Você pega mais a teoria geral do direito, você pega a teoria geral do Estado, você pega direitos humanos, pelo menos a minha grade foi assim, né? Eu acho que no meu terceiro período eu comecei a pegar direito civil, mas você não pega o direito em si logo de cara. Então aquilo você fica meio, nossa, que saco, quando vai começar a minha faculdade mesmo, né? Então os 3 primeiros períodos pra mim não foram bons, né? A partir do quarto tudo começou a melhorar. Daí eu acho que no meu quarto período eu já tive criminal, né? No caso, direito penal. Eu acredito que eu já tinha tido direito civil, né? E direito civil ele é complicado mesmo, tá? Tem gente que tem facilidade, eu não tinha tanta facilidade no direito civil. Assim, direito tributário eu não tinha facilidade nenhuma. Que isso aqui fique muito claro, porque essa parte de tributário parece que não entra na cabeça não. Você pode morrer de estudar, mas na minha cabeça não entra. Eu já tenho uma amiga, Evelyn, que ela tem uma facilidade absurda para direito tributário, né? Mas isso daí varia muito, entendeu? Vai muito de pessoa para pessoa. Então, assim, do meu quarto até o meu 10º período foi quando eu comecei a me apaixonar pelo direito.
que é quando você começa a aprender, é quando você começa a ter noção do que são as coisas e tal. E eu acho que independente do curso, a faculdade é a melhor época da sua vida, sabe? Você conhece muita gente. Ai, gente, é a melhor coisa que existe. Eu não gosto nem de falar muito não, porque bate aquela saudade, sabe? Assim, poxa, e já passou um ano, entende? Então, assim, e a gente ainda não conseguiu fazer um churrasco, né? Mas tudo bem. Então, vamos voltar para a faculdade. Eu entrei na faculdade com o pensamento de que eu seguiria pela parte criminal. Então, assim, juíza criminal, advogada se for área criminal, promotor área criminal. E eu entrei muito com isso na minha cabeça. Eu quero área criminal. Porque criminal era uma coisa que eu via e que mexia comigo, que mexia e mexe comigo, sabe? Quando eu vejo a ação assim e tal, e nossa, gente, é uma coisa que assim, minha adrenalina chega a subir. É uma coisa dos meus olhos brilharem quando eu vejo e tal, quando eu fui num júri, entendeu? E que eu vi aquilo. É coisa de outro mundo. É louco, gente, é maravilhoso, é incrível, é incrível. Então, assim, e é uma coisa que, pra quem não sabe, a maioria das audiências de júri, elas são públicas, então qualquer um pode assistir, tá? Exceto algumas, né? Existem algumas exceções aí. Mas a maioria é pública. Então eu acho que se você quer fazer direito, tenta pelo menos ver uma audiência, sabe? Tenta conhecer o curso primeiro. Eu fui sem conhecer nada, eu fui sem saber de nada, como eu já falei. A minha sorte foi que eu fui gostando durante o curso, porque se eu não tivesse gostado também, eu falo, meu Deus, por que antes eu não procurei me informar o que era isso, né? Mas como eu não tive esse problema, então tudo bem. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida, assim, eu acho, poxa, eu entrei com tal opinião, por exemplo, eu entrei com a ideia de criminal. E se eu mudar de opinião? Gente, se você mudar de opinião, é simples, você tem pra onde correr de várias formas, sabe? Você pode ir pra área trabalhista, você pode ir pra tributário, você pode ir pra ambiental, marítimo, pra tudo quanto é tipo de curso, sabe? E isso que é o mais interessante, porque eu saí com o pensamento de, não, a minha vida vai caminhar pra área trabalhista. Então, assim, tudo que eu faço hoje é voltado para a área trabalhista. Tudo que eu quero hoje, eu me vejo na área trabalhista. Entendeu? Quando eu penso assim, eu realmente vou seguir para o caminho da magistratura. Magistratura, área trabalhista. É isso que eu quero, é nisso que eu me vejo. Então, assim, não tem muito o que você falar, assim, do curso em si. É muito difícil você colocar isso na cabeça das pessoas, porque a pessoa que ela quer fazer direito, geralmente é porque ela tem um senso de justiça por trás, entendeu? Pelo menos o meu caso é esse, sabe? Eu não entrei no curso de direito exatamente assim, pensando em rios de dinheiro. É claro que ninguém entra no curso também pensando, eu quero ser pobre, né? Seria, eu acho que até hipocrisia a gente falar isso. Porque realmente você entra almejando, sim, um salário bom, você entra almejando uma vida de conforto, entendeu? Uma coisa próspera e tal. E, infelizmente, as coisas não são assim também. Isso é até interessante falar porque eu realmente entrei na faculdade com uma visão de justiça, mas eu também entrei com uma visão de que eu já sairia trabalhando, né? E não é assim. Principalmente no meu caso, que eu não tinha ninguém na minha família que mexia com isso, entendeu? Eu não tenho um tio influente, eu não tenho um pai influente nessa área e tal. Meu pai, ele conhece várias pessoas do ramo, mas são pessoas que geralmente são assim, são juízes e tal, são promotores, são procuradores, então assim, não é fácil também, entendeu? Pra todo esse tipo de cargo, você precisa prestar um concurso antes. E em relação a isso, o interessante é que quando você não tem ninguém influente, o que você consegue é por mérito seu. E é muito difícil eu falar isso porque, assim, eu passei no concurso do TRT, já tem 2 anos, sabe? Mas até hoje eu não fui chamada. E isso é muito complicado, porque você vai vendo que a vida vai passando e você não vai sendo chamado, você tem que prestar mais concurso. E aqui no meu estado, pelo menos no Espírito Santo, não tá tendo praticamente concurso nenhum. Quando tem cadastro de reserva, é uma vaga mais cadastro de reserva. E tá sendo muito difícil convocação para poder tomar posse e tal. Então, assim, é meio complicado, sabe? Mas,
por outro lado, você pode fugir para advocacia. Então, assim, você tem que prestar a prova da ordem. Isso é o que até eu vou falar no meu terceiro vídeo sobre a faculdade de Direito, que eu vou entrar na prova da OAB, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho mais do que é a prova, de como foi para eu poder passar. Eu vou tentar passar para vocês tudo o que foi para mim, entendeu? Então, a faculdade de Direito é uma faculdade que eu, pelo menos, me apaixonei ao longo do curso. Eu não entrei apaixonada, sabe? Eu não entrei, assim, com aquela vontade, com aquela garra, sabe? Ah, não, é isso que eu quero mesmo e tal. Eu não entrei convicta do que eu realmente queria, né? Eu acho que a gente também escolhe muito o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida, vamos colocar assim, vamos supor que não vamos fazer mais nenhuma outra faculdade, entendeu? Vamos supor que é só uma faculdade pronta. Então a gente escolhe muito novo, uma coisa que a gente tem que decidir pro resto da vida. Então, a minha sorte foi que eu me apaixonei ao longo, assim. É muito difícil hoje pra mim, já tá um ano, digamos que parada, assim, em relação a trabalho. Mas o que eu vejo é que muitos cursos estão assim, então isso que conforta um pouco a gente, entendeu? Que o mercado tá saturado, mas não tá saturado para advogado só, ele tá saturado para todo mundo, entendeu? Então isso aí eu acho que, né, a gente não pode levar tanto em conta, né? Mas assim, em relação a valores da faculdade, né, valores e tempo, né? Eu acho que eu ainda não falei, são 5 anos, né, duração normal da faculdade, são 5 anos, no caso 10 períodos. E em valores hoje, pelo menos na Multivix, a faculdade está custando R$ 1.124 por mês. Né? 1.124 e alguns centavos, eu não sei direito. Isso com pagamento até o 5º dia útil, que eles chamam de bônus. Na época que eu fiz, eu pagava 945, mais ou menos, eu acho que era isso, 945, ou era 942,50. Então, assim, e eu sempre estudei muito, eu sempre tentei dar muito valor a isso, porque, assim, eu não tenho uma vida que é, digamos, uma vida assim, uma vida de luxo, sabe? O meu pai e a minha mãe, eles trabalham muito pra poder me dar, por exemplo, no caso dessa faculdade, entendeu? Então, assim, eu nunca peguei uma dependência, porque eu também não achava justo isso com eles, entendeu? Então, eu sempre meti as caras mesmo, sabe? Eu nunca peguei uma dependência. Em toda a minha faculdade, no caso, em 10 períodos, eu peguei 2 provas finais. Uma prova final foi uma prova de... No meu primeiro período, foi a minha primeira prova final, que foi em português, que a gente tinha uma professora que, olha, Deus me perdoa, gente, mas a mulher, me desculpa a expressão, era o capeta em forma de gente. Foi praticamente a sala inteira de final pra essa mulher era insuportável, ela não dava aula, e o que ela dava, ela só jogava no data show lá e começava a ler. Então aquilo pra gente foi o ó, sabe? Então eu nem considero tanto essa daí. E a outra foi de empresarial. E empresarial eu peguei final nessa época, mas foi assim, por bobeira, sabe? Sabe quando você fala assim, eu só preciso tirar 2 numa prova valendo 8 mesmo, pra que eu vou estudar? E aí eu fui assim, meio que na cara e na coragem, e nessa prova meu professor tinha dado uma sacaneadinha assim, porque muita gente não precisava de tanto ponto, então ele fez meio que uma sacanagemzinha assim mesmo, sabe? E aí eu me ferrei e fui pra final. Mas não cheguei a pegar dependência, obviamente, né? Eu passei assim em todas as matérias. E eu tive um coeficiente de 8,9 ou 8,4, eu não me lembro agora, no meu histórico da faculdade inteira. Então foi assim, eu achei um coeficiente muito bom. Eu lembro que teve um período que eu me rasguei de estudar muito, e eu lembro que eu tinha atingido em, acho que 11º em pontuação geral da faculdade de Direito, eu tinha sido a 11ª colocada, assim, nisso tudo. Ou foi 11ª ou foi 9ª colocada. E eu tinha ficado muito feliz com aquilo. E eu tive um amigo, na verdade eu tenho um amigo, né, da faculdade, que é o Gabriel, que ele incentivava muito, sabe? Tipo assim, ele era, pra mim, assim, ele foi um dos melhores alunos que a faculdade já teve em relação à minha turma, né? Como eu conheci, então eu posso falar assim, em relação à minha turma. E o Gabriel me estimulava muito, porque ele falava, Poliane, você tem muito potencial, cara. Talvez você não enxergue isso, mas você tem muito potencial. E isso pra mim foi muito importante, porque eu comecei a reparar isso, sabe? E o concurso mesmo que eu fiz, o TRT, eu não estudei nada. Cara, vocês não vão acreditar, mas eu não estudei assim
Nada, eu fui na cara e na coragem, eu simplesmente liguei pra minha mãe e falei, mãe, hoje é o último dia, eu não ia fazer a prova não, mas vou fazer minha inscrição e vou fazer a prova. E fiz a prova e quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, foi assim, coisa de outro mundo, sabe? Eu não acreditava. Porque foi como eu falei, como eu entrei sem saber nada e eu tive que pesquisar muito, eu tive que procurar muito, eu tive que me esforçar demais para poder chegar no ritmo que todo mundo tava, assim, em relação, todo mundo que eu digo, em relação às pessoas que já conheciam e que já entraram mesmo com a cabeça pronta para aquilo ali. Então, assim, porque eu também não gostava de ficar pra trás, não, sabe? Eu estudava pra caramba. Nos últimos períodos que eu realmente dei meio que uma relaxada, assim, sabe? Eu falei, pô, vou passar mesmo e tal. E aí, de fato, gente, os últimos períodos você dá uma relaxada, entendeu? Não adianta, porque você já tá assim, com a carga gigante, você já tá cansado daquilo, você quer que aquilo termine logo e tal. E quando meu pai sofreu um acidente, inclusive teve uma prova que, como eu não estava estudando diariamente, eu fiquei desesperada. Eu falei, tá, o que eu vou fazer agora, né? E eu não queria fazer a prova, só que é muito caro para você poder pagar uma prova, né? Pra mim, R$ 100 pra você poder pagar por 2 folhas ou uma folha é muito caro. Então eu não ia fazer isso. A minha mãe fez eu fazer a prova. E eu só cheguei pra minha amiga e falei, olha só, eu preciso de cola da prova inteira. Eu precisava daquilo, sabe? E aí eu fui fazendo a minha prova e depois eu fui conferindo, né? Quem nunca deu uma conferidinha assim, E depois daquilo, realmente você pega meio que um viciozinho assim, sabe? Minha mãe falou, como é que você foi na prova? Eu falei, bom, eu fui bem, sabe? Dei aquela conferida básica. Porque, gente, infelizmente, né, isso acontece, tá? Tal. Na verdade, o meu não era nem tanto cola, sabe? O meu era mais conferência de respostas, sabe? A gente conferia as respostas. Eu acho que era mais isso daí, né? Era eu, a Evelyn e a Thaís, a Alexandra e tal, a gente tinha meio que mais isso daí. O Dudu nunca conseguia pegar tanto, então pra ele era mais complicado, coitado. Mas a gente sempre pegava ali. Em relação a estudar demais, ou se tem como você levar a faculdade com a barriga e tal, eu falo que tem sim como você levar a faculdade na barriga, porque eu tive muitos amigos, entendeu? Conhecidos, colegas, como vocês preferirem chamar, da turma do fundão, vamos colocar assim, que eles passaram empurrando com a barriga, tá? Não vou citar nomes, mas eu também não tenho nada a ver com isso, né? Eu acho que cada um faz o que acha que é certo, né? E muitos desses também passaram bem antes de mim na prova da ordem. Mas é o que eu vou falar depois em um outro vídeo sobre isso. E eu não sei mais o que eu posso falar assim da faculdade de Direito, sabe? Porque eu realmente peguei paixão por isso, sabe? É uma coisa que eu tenho prazer em estudar a minha matéria, né? Eu não vou falar pra você que eu tenho prazer em sentar e estudar civil, que eu tenho prazer em sentar e estudar tributário, ou ambiental, ou código de processo civil, sabe? Né? Ler o código de processo civil, igual agora que mudou tudo, teve essa reforma. É muito complicado você sentar ali e falar, ai, nossa, que saco, tudo e tal. Mas assim, trabalho e até mesmo criminal, se eu tiver que sentar e estudar, eu realmente vou ter prazer em fazer isso, né? Trabalhista eu já sento e estudo assim mesmo e tal. Então eu tenho prazer em fazer isso mesmo, sabe? E eu gosto da área trabalhista hoje, né? E da área criminal porque sobe aquela adrenalina, sabe, e tal. E eu acho que isso é o que mexe com muita gente. Eu acho que não é só comigo, eu acho que é com a maioria das pessoas que procuram o direito, elas procuram talvez até com a intenção da área criminal. Mas isso pode mudar, assim como mudou comigo. Ai, gente, é difícil falar, sabe? Porque não tem como eu falar muita coisa pra vocês sobre isso. Não tem como eu dizer literalmente sobre o curso, sabe? O curso ele abrange várias áreas, mas muitas áreas também acabam ficando para trás. O direito marítimo a gente não aprende. Medicina legal, eu quis muito fazer o curso extensivo de medicina legal. Infelizmente a minha faculdade não abriu o curso de medicina legal, então eu não consegui fazer. Direito internacional, eu acho que eu tive um período de direito internacional e foi bem corrido, então você não aprende muita coisa, é bem nas coxas mesmo, sabe? Direito penal a gente tem muito, direito civil a gente tem muito, direito trabalhista a gente tem uma base muito forte, sabe?
Direito tributário a gente tem uma base boa também, mas assim, eu não sei direito tributário, tá? Então, por favor, não me procurem para atuar na área tributarista, porque eu não vou resolver o seu problema, infelizmente. Consumidor a gente tem, nossa, maravilhosamente bem. Inclusive eu tive um professor que foi o Ramon Harkbart, ele é incrível para consumidor, incrível, incrível, incrível. E a minha paixão por trabalho, por exemplo, ela começou diante de uma professora que eu tive aula, que foi Fernanda Módulo. Ela era detestada por, nossa, quase a faculdade inteira de Direito, porque ela cobra muito. E eu sou, assim, completamente apaixonada pela Fernanda Módulo e pelo meu professor, que foi o meu orientador, né, no TCC. Na verdade, foi, o trabalho de conclusão de curso, que o meu foi um artigo, que foi o Bellini. Ele é incrível também, ele é uma pessoa maravilhosa. E eu também tive um professor, na verdade eu tive um professor de civil, que é o Renzo, que muita gente também não gostava de Renzo, mas eu achava a aula de Renzo incrível, eu era apaixonada por Renzo. Agora, tributário pra mim, gente, não tinha professor que me fazia amar a matéria, sabe? Eu tive 2 professores que eram muito fofinhos, assim, mas uma professora mesmo, ela não foi muito boa, assim, eu não achava que a didática dela era boa, mas ela era incrível, sabe? Ela sabia demais, mas não adiantava. O problema de tributário, de fato, era comigo, sabe? O problema de tributário sempre foi comigo, eu não conseguia abrir a minha cabeça para aquilo. Eu realmente tinha um bloqueio e eu tenho esse bloqueio até hoje. Mas isso varia de pessoa para pessoa, varia de gosto, sabe? Isso é muito do gosto, de afinidade que você vai criar com a matéria. Então, assim, se você está pensando em fazer direito, mas você é certo daquilo mesmo, sabe? Eu não sei explicar muito bem, porque a minha escolha foi realmente por eliminação e eu me apaixonei. Então eu sou suspeita a falar. Se alguém chegar pra mim e falar, vale a pena fazer direito, eu vou falar com certeza. Entendeu? Direito vale a pena pra qualquer pessoa fazer, gente. Você aprende muito, sabe? E eu aprendi muito, eu cresci muito, eu amadureci demais, eu vi que eu tinha direito em diversas coisas e que eu nunca tinha exigido. E é por isso que diversas vezes eles falam, quando vira advogado já quer meter todo mundo no pau. Vamos usar a expressão entre aspas aí, que é o que todo mundo usa, né? Essa expressão. Não é que você quer meter todo mundo no pau, não é isso daí, que você quer entrar na justiça em relação a todo mundo, né? O que você tá querendo ali é exercer o seu direito, entendeu? É ver que você fez uma faculdade, que você sabe que aquilo ali é um direito seu e que você quer exigir aquilo ali, é isso que você quer. Eu tô tentando usar um linguajar assim, bem informal, tá? Eu não quero fazer um vídeo formal não, porque eu acho que fica chato. Então, meu linguajar realmente vai ser informal, vai ser um linguajar de pessoa leiga, né? Vocês perceberam aí? Vai ser não, foi, né? Que o vídeo já tá no final. Então, assim, quer fazer direito? Tem vontade de fazer direito? Quer ser advogado? Sabe? E fez aquele testezinho, eu não me lembro como é o nome, mas é teste vocacional. É isso daí. O teste vocacional eu fiz e todos os testes vocacionais que eu fazia dava para a área de humanas direito. Sempre foi isso. Então, assim, isso me fez ficar mais convicta de que era isso mesmo. Faz o testezinho vocacional, parece bobeira, mas não é bobeira aquilo ali. E não faz em um site só, faz em vários sites, que eu acho que isso vai ser muito bom pra vocês, né? E assim, se tem vontade, cara, bota as caras aí, sabe? Se não for o que você quer, você tem tempo de fazer outra faculdade, você tem... Nossa, se você for certinho, né? No caso eu, por exemplo, eu terminei minha faculdade com 22 anos, ou seja, muito nova, eu já tenho 23, eu já sou uma advogada e tal. Mas se eu quiser, eu posso fazer uma outra faculdade, né? Eu pretendo cursar letras ainda para agregar minha faculdade de direito, tá? Não é que eu vou seguir para a área português mesmo, mas é porque eu quero agregar, eu acho que isso é muito importante para mim. Então, eu ainda vou cursar outra faculdade, eu espero, né? E eu vou batalhar para isso mesmo, eu vou tentar fazer talvez ano que vem ou outro ano ainda, já começar, mas assim, agregando, como eu falei, e trabalhando também, né? Porque não dá, né, gente? Né? Eu não sou rica, né? Preciso estudar, né? Trabalhar, preciso fazer tudo. Então é isso, eu espero que tenha ajudado um pouquinho pra vocês, eu espero que eu tenha passado, aliás, um pouquinho da minha paixão pra vocês, que vocês se apaixonem, assim como eu me apaixonei. E não tenha uma cabeça fechada assim, não, sabe? Se eu não gostar, vou desistir do curso. Não desiste do curso, gente, eu falo isso pra todo mundo.
Principalmente se você já tá lá na metade, cara, termina, porque vale muito a pena você terminar, sabe? É mais um curso no seu currículo, isso é muito importante hoje em dia, porque o mercado de trabalho está muito difícil. Quanto mais curso você tiver, mais fácil vai ser para você conseguir alguma coisa, tá? Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, dá um like, se inscreve no meu canal aqui embaixo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência do mundo do direito para vocês. Me sigam nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. E lá eu não fico falando de direito, tá? Pra poder vocês não ficarem chatos, assim, não ficarem cansados de mim. Então eu não falo muito sobre isso. De vez em quando eu posto alguma coisinha ou outra, assim, mas nada que tenha a ver com matéria, tá? E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!